Esses dias eu tava sentado numa mesa de bar com um amigo e ele começou a desabafar. Ele falou o seguinte: cara, minha mulher mudou. Ela não olha mais pra mim, não olha nos meus olhos, não conversa, parece que tá cada vez mais distante de mim. Talvez essa seja a sua situação agora. Por isso, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou te mostrar o porquê desse afastamento, né? O real significado disso. E principalmente como você pode reagir para não perder o respeito e nem a sua autoestima. E como todo mundo hoje procura por promessas milagrosas, aqui vai a minha. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o que fazer quando a sua mulher se distancia. E sem aquele papo de perdedor de ficar implorando ou se desvalorizando por causa disso. Mas enfim, vamos voltar para a história. Como eu tava dizendo, outro dia eu tava num boteco simples com um amigo de infância, daqueles bem simples mesmo, com mesa de ferro, cerveja gelada, uma porção de torresmo e um jogo da Série B passando na TV. Bem típico desses lugares é a barulheira em volta, né? Mas ele tava meio preocupado, parece, e carregava um tom de voz baixo, sabe? Depois do garçom ter deixado a 5ª garrafa de cerveja ali, ele começou a falar sobre o que estava acontecendo na vida dele. Cara, eu chego em casa e parece que minha esposa não me enxerga mais. Eu tento puxar assunto e ela só responde com frases curtas, frias, como se estivesse cansada de mim, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Ontem mesmo eu insisti, cobrei e a única coisa que eu consegui foi deixá-la ainda mais distante. Pra não dizer brava, né? Quando ele terminou de falar, eu quase agradeci, porque ele é aquele tipo de cara que o rosto dele já é muito engraçado, então eu já tava quase rindo, mas eu respirei fundo e respondi pra ele: você sabe qual que é o problema? Ele, com a cara meio óbvia, falando tipo: não, cara, eu tô te falando isso porque eu literalmente não sei qual é o problema. Aí eu peguei e continuei, né? Você tá tentando resolver com cobrança aquilo que é pra ser resolvido com calma. Quando ela se fecha assim, a pior coisa é pressionar. A saída é mostrar abertura sem acusar. Escolhe um momento neutro, sem briga, e fala algo simples como: eu percebi que você está distante, ou eu quero entender o que você sente, mas só quando ela estiver pronta. Nisso ele decidiu colocar um torresmo na boca e começou a mastigar, como se não estivesse prestando atenção em nada. Aí eu perguntei: você entendeu? Ele respondeu balançando a cabeça e também com a boca cheia, tipo: sim, eu entendi. Depois passou uns 10 segundos dele comendo esse torresmo e me respondeu com mais calma depois de ter mastigado: cara, você tem razão. Eu nunca falei desse jeito. Sempre parto pra cobrança, sabe? E lembra que eu prometi te entregar uma solução aqui nesse vídeo? Bom, esse foi o primeiro passo que ele precisou dar. E é o primeiro passo que você precisa dar também. Eu espero carinhosamente que você esteja anotando tudo isso. Mas enfim, o papo continuou. E aí ele começou mais uma vez me dizendo: mano, mas não é só frieza nas palavras. Eu tento me aproximar, dar carinho, mas ela me rejeita. Parece que não tem mais interesse em mim, sabe? Então eu virei pra ele e falei que ia ser completamente sincero a partir de agora. E disse pra ele que isso era totalmente culpa dele. Então ele me olhou com a cara estranha, como se tivesse ouvido algo que ele não queria ouvir, e me perguntou por quê. Então eu respondi dizendo: aí que tá, cara, esse é o segundo sinal que ela tá te dando. Quando ela não demonstra interesse físico ou emocional, empurrar isso só piora a situação. Em primeiro lugar, você precisa mostrar que está disposto a conversar com ela, que está disposto a receber ela quando ela quiser. Mas não é por conta disso que você vai deixar de fazer as suas coisas. Você precisa fortalecer a sua rotina. Você precisa trabalhar em coisas que você gosta, se exercitar, sair com os amigos, investir em novos projetos, enfim. Isso mostra que você se valoriza. E quando você mostra que se valoriza, ela passa a perceber o que ela tá arriscando perder, né? A partir desse momento da conversa, ele já começou a perceber que fazia sentido as coisas que eu tava falando. E começou a me olhar com um olhar mais sincero, mais aberto. Começou a deixar o torresmo um pouco de lado, só dando alguns goles e outros na cerveja, e parou de olhar pra televisão. Por um tempo ele ficou olhando pro nada, como se estivesse lembrando de alguma coisa. E até que um momento ele achou que ele estava procurando. Então ele lembrou e acabou me falando: cara, tem mais. Parece que pra ela, tudo vem antes do nosso casamento. O trabalho, os amigos, a família dela. Eu sinto que a nossa relação tá sempre em último, sabe? Pô, minha função ali era ajudar o cara, né? Mas convenhamos, a mulher dele também não ajuda muito. Depois de eu ter dado uma golada na cerveja, eu fiquei pensando na resposta que eu poderia dar pra ele. Então eu respondi: tá aí, esse é o terceiro sinal. Quando ela coloca tudo acima do relacionamento de vocês, não adianta competir pelo tempo dela. A saída é outra.
Você precisa reorganizar os limites. Se ela coloca tudo como prioridade, você também precisa mostrar que tem as suas. Não é ignorar, é equilibrar. Quando você estabelece limites saudáveis, a relação deixa de ser unilateral. E ela entende que você não está disposto a ser colocado sempre em segundo plano. Confesso que nesse momento eu fiquei surpreso comigo mesmo. Nem eu sabia que eu tinha essas respostas na manga e que eu sabia de tudo isso. Bom, deve ser pelas experiências da vida, né? Depois eu concluí dizendo que o jogo não é entregar o mesmo lado da moeda pra ela, mas sim se valorizar, sabe? Isso que tava faltando nele. E naquele dia, naquela mesa de bar, meu amigo percebeu que estava cometendo 3 erros. O primeiro era implorar por atenção. O segundo, insistir no afeto. E por último, sempre aceitar estar em segundo plano. Se você assistiu até aqui, talvez você esteja cometendo exatamente os mesmos erros hoje. O afastamento dela pode significar cansaço, ressentimento ou teste de limites, mas a chave está em como você reage. Sua reação pode salvar a relação ou acelerar o fim dela. Se você está passando por isso hoje, é importante lembrar que a distância dela não define o seu valor como pessoa. O que define é a forma como você reage. O lance está em valorizar sua autoestima. Não implore e haja com clareza. Mas enfim, agora eu quero saber de você. Você já passou por uma situação dessa? Se sim, deixa aqui nos comentários. Vamos ver aí as experiências da galera. E claro, não podia faltar o meu pedido. Se inscreve no canal aí, deixa seu like se você gostou desse vídeo e se identificou com ele. E caso você tenha alguma experiência aí, como já foi dito, deixa aqui embaixo nos comentários. É isso aí, tamo junto, até uma próxima.